Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E depois de alguns problemas técnicos, estamos aqui de volta. Hoje ao ar livre, nesse ambiente bucólico, a gente pegando um pouco de claridade e compartilhando também todo tipo de luz com vocês aqui, nossos palitinhos de fósforo aqui que a gente consegue acender sobre alguns temas, né? E eu quero agradecer vocês também que têm participado das nossas lives. Nossa live de sábado sobre a China, mais de 18 mil visualizações, é muita coisa. A gente espera que vocês participem de outras também. Terça-feira, dia 28, às 2 horas da tarde, nós temos uma live com a ex-senadora polêmica Heloísa Helena. Sempre tem coisas interessantes para dizer. Eu gosto de pessoas que têm luz própria, que têm o que dizer, que têm o que debater. Enfim, muitas coisas interessantes a gente vai conversar com certeza. E o programa de hoje, num domingo, a gente sempre pega os jornais do dia anterior, a gente recebe os jornais na casa da gente, né? Mas eles não pegam algumas notícias do final do dia. Já os jornais são fechados e, portanto, os jornais de hoje eles não pegaram o fato do presidente da República ter virado um defensor de direitos humanos. Isso mesmo que eu estou falando para vocês. Esse mesmo homem que foi a favor de matar 30 mil pessoas, que elogia Pinochet, que tem virado as costas para os índios brasileiros, que tem virado as costas para as pessoas que estão morrendo por conta da Covid, um presidente que é acusado de genocídio, porque até o momento temos mais de 86.500 pessoas mortas, é um homem que fica tendo um comportamento totalmente alienado em relação a essa situação toda, e isso acaba acarretando o resultado morte. Gente, a morte de uma pessoa, ela pode ocorrer por omissão de uma outra que esteja próxima. Se você está na praia e você de repente vê uma criança se afogando e você não faz absolutamente nada, você vai ser responsabilizado por ter participação naquela morte. Do mesmo modo, se o presidente da República ele é avisado que se ele não tomar determinadas providências, se ele não imprimir todos os esforços governamentais de sua competência para evitar resultado morte, e ele nada faz, ele comete crime. E o ministro da Saúde comete crime também. Todas essas pessoas serão responsabilizadas. E mesmo diante dessa situação, o presidente, de uma forma absolutamente hipócrita, ele que virou as costas para tantas coisas relacionadas a direitos humanos, começou a defender direitos humanos de um grupo que é considerado uma grande ORCRIM, uma organização criminosa, que ataca instituições, ataca o Estado Democrático de Direito, ataca reputações de pessoas. Para vocês verem o perfil dessas pessoas, eu poderia colocar muitos vídeos aqui, só que eles são covardes também, eles tiraram a maior parte dos vídeos onde a materialidade do crime estava prevista. Mas eu podia colocar ainda alguns vídeos que eles têm nas redes, e vocês, analisando a índole dessa gente, vocês vão ver o seguinte, que mesmo os que tiveram contas bloqueadas, estão abrindo contas no exterior, estão debochando do Alexandre de Moraes por não poder alcançá-los fora do país. É esse tipo de gente que Bolsonaro está querendo invocar os direitos humanos. É um instituto contra o qual ele atacou, contra o qual ele se opôs a vida inteira, a sua família a vida inteira, e o seu dia a dia se coloca contra os direitos humanos, exceto para defender pessoas que podem comprometer inclusive o seu mandato. Porque se a verdade vai libertar alguém, como ele diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nesse caso, conhecereis a verdade poderá vos prender. Então, ele agora, se ele estava fora desse processo, agora com essa ação direta de inconstitucionalidade que ele entrou no final do dia, no sábado, ele se coloca no centro também desse bolo mal cheiroso, vamos dizer assim, né? Porque antes eram só essas pessoas investigadas. Agora ele entra para defender pessoas que são acusadas de crime. O que leva alguém a fazer um tipo de situação como essa sem ter condições jurídicas, sem haver a previsão legal? Porque a ação direta de inconstitucionalidade que Bolsonaro tentou impetrar, tentou ajuizar, que infelizmente foi assinada pelo advogado-geral da União, que o presidente da República ele seja um ignorante jurídico, isso aí faz parte da personalidade dele. Mas o advogado-geral da União paga com dinheiro do povo brasileiro, se prestar um papel serviçal a serviço da ignorância, isso vai pegar muito mal para esse advogado-geral da União. Ele ter se prestado a ingressar com uma ação jurídica sem pé nem cabeça. Só para ilustrar esse aspecto, gente, o que o presidente fez? Ele arguiu a inconstitucionalidade
do ato do Alexandre de Moraes. Isso não é possível, porque a ação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ela visa atacar uma lei ou um ato normativo. Um ato normativo seria uma espécie jurídica, vamos dizer assim, próxima de uma lei, editada por um órgão competente. Então, se tem uma lei, um decreto, uma medida provisória, uma norma municipal que é editada e ela fere a Constituição, algumas entidades podem atacar esse tipo de movimento ou esse tipo de criação jurídica. Mas um despacho de um juiz dentro de um processo penal, isso não é possível de ser arguído dessa forma. É como se o presidente quisesse entrar com um pedido de habeas corpus a favor de uma bicicleta ou a favor de uma jabuticaba. Ou seja, e o Supremo Tribunal Federal tivesse que analisar essa aberração. Bom, para a base insana do presidente, isso foi um ato espetacular. Eu vi um vídeo da Carla Zambelli, deputada, elogiando o presidente defendendo direitos humanos. Então, gente, vocês vejam que a hipocrisia dessa gente não tem limite. E aí a gente passa para o segundo ponto, que muitos comentários de vocês vão no sentido da gente analisar algumas pesquisas eleitorais que têm circulado pela internet, mas os grandes meios de comunicação não estão dando bolas para essas pesquisas. Em primeiro lugar, qualquer pesquisa eleitoral nesse meio insano que a gente está vivendo vai registrar situações muito emocionais. Primeiro que nós estamos numa situação atípica, numa crise atípica, com o governo atípico, com umas desinformações que a gente recebe atípicas, e é muito difícil a gente saber o que de concreto, que tem de sólido eleitoralmente para as pretensões do presidente da República. Então, vamos acalmar o nosso coração, não vamos ficar em desespero, porque o mundo não sabe como o mundo será daqui a 2 anos e meio, e o Brasil muito menos saberá, porque nós temos alguns panos de fundo. Nós temos a nossa crise econômica, temos a crise social, e nós temos o governo pegando dinheiro público para vitaminar programas sociais. Esses programas sociais é que têm dado a uma longevidade, mais substância, as intenções eleitorais que são registradas por essas pesquisas, que a gente não sabe se elas são verdadeiras ou se elas são falsas também. Ainda tem esse episódio. É possível que o governo sustentasse uma boa base política se os programas sociais fossem esticados até 2022. Mas será que o governo vai ter R$600 para dar para esse mundaréu de brasileiros até 2022? Olha, por incrível que pareça, até teria. Mas para fazer isso teria que tirar dinheiro da área econômica, da área de juros de bancos, da ciranda financeira, da qual o Brasil é refém há muitas décadas. E com Paulo Guedes sendo o ministro da Economia, eu duvido que ele mexa em 1 centavo que é destinado para os sócios dos bancos para os quais ele trabalha, ele opera, as grandes instituições, para jogar dinheiro para a área social. Eles provavelmente vão tentar vitaminar tirando dinheiro de outras áreas sociais para essa área, mas isso não garante um sucesso eleitoral do presidente da República lá na frente. Os programas sociais eles são usados no mundo inteiro por governos de direita, de esquerda, de centro, para terem mais substância eleitoral, porque eles são muito funcionais. Nós todos sabemos que as pessoas absolutamente carentes de tudo, elas acabam tendo um comportamento político pragmático. Elas votam, elas dão apoio àquelas pessoas que estão fazendo algo instantaneamente por elas. Então, isso é uma fórmula conhecida, mas a outra parte que não é beneficiada por programas sociais alguns, essa parte tende a ficar cada vez mais revoltada com o presidente enxergando esse tipo de situação. Então, tem muitas situações pela frente, não dá para a gente ficar desesperado, a gente tem sempre que enxergar que o presidente da República não faz parte do clube da grande plutocracia. O presidente é considerado por essa gente como um chimpanzé amestrado que está distraindo as pessoas no meio do circo junto com outros palhaços ao seu redor. Enquanto eles estão fazendo isso, eles têm uma funcionalidade. Se o macaco começar a transgredir, esse macaco começar a ter luz própria, vida própria, pensamento próprio, ele será abatido, ele será sacrificado, ele será exterminado, arrumarão outro macaco para colocar no lugar. Ele não faz parte, portanto, desse grande clube do dinheiro universal. Mas ele, enquanto faz essas cloroquinadas no cotidiano, enquanto a vermifugação mental se apoderou do corpo dele inteiro, e ele faz esses atos de andar de motocicleta para distrair a atenção das pessoas, jogar perdigoto no gari, colocar o sanfoneiro macabro
para distrair e revoltar as pessoas, enquanto ele conversa com as emas, conversa com a sua patuleia, enquanto ele dá declarações e entra com esse tipo de ações a favor de direitos humanos, ele vai distraindo uma boa parcela da sociedade, enquanto a área de trás continua a assaltar o povo brasileiro. Mas essa área começou a ter algumas defecções, eu já disse a vocês que alguns serão responsabilizados criminalmente, e o presidente do Banco do Brasil, que eu já comentei com vocês, essa criatura aqui, ele entregou o boné, presidente do Banco do Brasil. E na CNN ele declarou que saiu da direção do Banco do Brasil porque ele não se adaptou à cultura de privilégios, compadrio e corrupção. Agora eu pergunto a vocês, com quem é que o presidente do Banco do Brasil estava lidando no governo Bolsonaro para ter esse tipo de conclusão? Compadrio, corrupção e privilégios, né? Foram essas as expressões aqui? Privilégio, compadrio e corrupção. Com quem ele andou lidando? Isso tem a ver, por exemplo, com o fato do Banco do Brasil ter pegado 3 bilhões de reais da carteira do Banco do Brasil e ter entregue ao BTG Pactual, BTG G de Guedes, né, que foi fundador do banco, por 10% desse valor, pegar 3 bilhões e vender por 300 milhões para o BTG. Isso foi uma inovação, isso nunca aconteceu, isso foi um prejuízo para o banco, isso vai gerar processos criminais lá na frente. Será que esse presidente ou ex-presidente ficou com medo desse tipo de situação? Quando ele fala corrupção, em quem é que ele está mirando? Porque ele só lidou ali com as pessoas indicadas por Paulo Guedes, as pessoas que tinham trânsito com Paulo Guedes e as pessoas que tinham trânsito no governo Bolsonaro. Então, ele pode ser convocado, isso não vai me assustar, para falar sobre quem é corrupto e quem não é corrupto. Então, gente, para fechar, muita calma nessa hora, muitas coisas vão acontecer. O macaco no centro do picadeiro, ele está alegrando as pessoas, ele está alegrando outros macaquinhos, outros palhacinhos, mas daqui a pouco, quando ele for descartado, o mundo vai desabar sobre a cabeça dele e dos seus auxiliares. Os crimes de genocídio, as omissões, as cumplicidades, as corrupções e as situações do passado serão desenterradas também. Porque tudo isso, ao mesmo tempo que distrai a sociedade brasileira em relação aos roubos que acontecem na área financeira, do imposto Ipiranga, também esconde todo tipo de perguntas sobre a vida de Queiroz, sobre o enriquecimento da família, a grande imobiliária que a família Bolsonaro conseguiu montar clandestinamente. Então, nós estamos diante de muitas coisas que estão acontecendo, mas a gente vai jogando luz, a gente vai acendendo nossos palitinhos de fósforos. Não se desesperem. A esquerda terá muita coisa para refletir lá na frente, para se unificar, para não deixar de novo a gente cair nas mãos de aventureiros e chimpanzés enlouquecidos, cloroquinados e vermifugados. Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, tenham todos um bom dia, uma boa semana. Tchau, gente.